Oi, gente, meu nome é Laito File. Tem um outro canal aí no YouTube de misticismo, se você gostar, dá uma procuradinha que em algum dos vídeos falam. Tô fazendo uma série, esse é o quarto vídeo. E neste vídeo eu venho falar sobre os sintomas, os primeiros sintomas que eu tive, eu vou ver se dá pra falar dos sintomas mais acentuados também. E assim vai. Então, vou falar sobre o início de tudo, tá? E vou falar, inclusive, sobre alguns períodos em que eu não sei se estavam ligados já a problemas da tireoide, mas às vezes pode ajudar pessoas que passam por isso e podem procurar ajuda a tempo. Eu penso que se era já problema da tireoide, quando eu comecei a ter estes problemas, nunca veriam que era tireoide, porque na época ninguém falava de tireoide, que é uma glândula, gente. Uma glândula que fica aqui, tá nos outros vídeos, depois vocês procuram. E na última década a gente vê um diálogo maior na sociedade sobre essa glândula que é responsável por todo o funcionamento, todo o ritmo, a orquestra do corpo. Aí tem alguns vídeos anteriores que falam de alguns sintomas, tem mais ou menos 3 vídeos. Eu vou falar aqui quando eu comecei a ter os primeiros sintomas. Eu penso que eu tinha uma deficiência que pode ter afetado a tireoide, tá? Como eu falo num dos canais anteriores, num dos vídeos anteriores aí, este sal iodado começou a não ter em casa, já na adolescência. A gente usava mais temperos. E outros sais aí que o pessoal vendia, do Himalaia, não sei o que, tal. Não tem o iodo, tá? Mas tinha muita salada, sempre teve muita salada em casa, a alimentação de casa era bem balanceada. Então, pode ser que eu tinha alguma deficiência já, alguma deficiência orgânica na absorção de algum elemento. Pode ser que que é hereditário, que minha avó tinha um corte, mas não era exatamente onde eu tenho aqui, tá? Era mais pra cá, eu lembro. Mas pode ser que já era uma questão de saúde, mas é muito difícil porque não falavam da tireoide. Então eu falo num dos vídeos aí que eu fui vegetariana na adolescência, mas foi posterior a estes sintomas que eu vou falar se você é adolescente. Aos 12, 13 anos, na formação do corpo, eu lembro que eu tive muita estria branquinha, muita estria porque eu cresci rápido, eu fui pro 1,70 m, né? E eu emagreci bastante. Por que eu falo emagreci? Porque eu sou mais ossuda, assim. E a minha família é gordinha, toda a minha família. Minha mãe era gorda, meu pai era gordo, só que eu só fui perceber que minha mãe era gorda, assim, muito recentemente, porque ninguém falava que ela era gorda. Mas enfim, minha família era gordinha, meus irmãos e tal. Só que eu e um outro irmão meu, Aristóteles, a gente emagreceu muito nessa fase. Eu fiquei uma adolescente magra, que às vezes acontece com quase todos os adolescentes, certo? Mas eu comecei a ter um cansaço muito grande neste período. Tinha os teatrinhos de escola, eu participava dos teatrinhos, tinha na época monitor da sala, eu era monitor da minha sala, eu coordenei a minha formatura, né, do 8º ano, e eu comecei a ter uns cansaços, eu tinha que descansar. Eu era mais cansada que as outras pessoas da minha idade. Isso às vezes preocupava minha mãe. E tive alguns desmaios. E aí, quem sabe, também vai estar ligado aos desmaios que eu tive quando a tireoide já estava, né? Então essa primeira fase, para mim, foi notável por causa do cansaço e por causa do emagrecimento. Que não era bonita, tudo era bem magrinha perto da turma da família, né? Aos 23 anos de idade, aí o que acontece? Aos 18 eu comecei, e aí eu entrava nessas alimentações fit, que é bom, tá, gente? Não é ruim, eu acho que até ajudou, mas eu tirava algumas coisas, então eu nunca fui de comer muita fritura. E eu penso que isso que camuflou um pouco também os exames, por quê? Eu penso, porque eu tive sempre uma alimentação muito boa. E aí o que acontece? Aos 23 anos, eu lembro desse episódio. Aos 18 eu comecei a fazer academia e eu percebia que a ginástica nem tanto, mas a musculação me dava um bem-estar. Aos 23 anos, eu lembro desse episódio, eu fui levantar para ir ao trabalho. Eu não consegui, que é quando eu falo da energia. Eu vou falar mais no finalzinho aqui, eu falo da energia. Eu fui levantar para ir ao trabalho e eu estava totalmente sem energia para sair de casa. Estava mal. E não tinha nada, aparentemente, que pudesse falar o que foi. Eu lembro muito desse episódio. A memória estava ruim para os estudos, já tinha algum tempo, a minha memória às vezes estava ruim, apesar de eu ter grande habilidade de estudo, porque eu tinha muita dificuldade de aprendizagem, então eu tinha forte habilidade de estudo. E aí, esse dia foi marcante para mim, eu não tinha energia. Para quem tem problema de hipotiroidismo, já sabe o que eu tô falando. Você não tinha energia, eu não conseguia levantar. Eu tive que ficar pelo menos amanhã ali, fui aos médicos depois para ver o que era e aquilo passou. Mas a memória já estava mais ou menos ruim. Eu era muito jovem. Aos 26 anos eu engordei um pouquinho, fiquei bonitona, mas na gravidez, no 6º mês, eu engordei 28 quilos, cheguei a 30 quilos. E aí os médicos desconfiaram que era
diabetes, né? Aquela diabetes gestacional. Eu sempre tive hipoglicemia e hipotensão. Por isso que às vezes eu desmaiava. Eu fiz todos aqueles exames que vocês podem imaginar para diabetes durante a gravidez. Não deu nada. Não deu nada. Dava até às vezes, olha, é açúcar pra caramba que você toma, não sei o que é aquilo lá pro exame. Então na gestação, outra questão foi essa. Eu engordei quase 30 quilos. Hoje penso eu que o médico já falaria que podia ser a tireoide, mas na época ninguém falava de glândula tireoide. Pós-gestação aconteceu uma outra coisa que pode acontecer com você, tá? Outra coisa também, você que anda de moto, homens e mulheres andam de moto, tá? A minha família sempre teve uma questão aqui nessa região, a garganta sempre inflamava. Então a gente fala garganta, a gente pensa em tudo, mas eu lembro que era nessa região aqui, ó, tá? E assim, aí inflama tudo. Eu tinha muita amidalite, mas não era faringite. Tinha muita mesmo. E andava de moto, eu sempre coloquei alguma coisa aqui, afetava mais aqui essa região pra mim. Talvez porque a tireoide era um pouquinho maior, tal, aí a gente vem em outro vídeo. Na gestação, então voltando à gestação, tive este aumento de peso. Pós-nascimento do meu filho. Aos 12, 13 anos, quando eu emagreci, que eu falei pra vocês, não tinha nada a ver com emagrecimento, porque era aquele emagrecimento do jovem, do adolescente, né? Mas lembro disso. Eu comecei, às vezes, a ter uma certa, não é tristeza, é a depressão, mas sempre fui falante, muito conversadeira, muito sorridente, sempre tinha uma alegria. Mas hoje sei que é a distimia, depois vê se você tem sintomas parecidos com a distimia, que também estava ligado a esse cansaço que eu tinha. Então eu estava cansada, eu tinha que deitar, eu não queria conversa, aquilo me irritava, cansado tem que ir não sei aonde e tal. E aí eu tive esse episódio pós-parto, tem, né, a depressão pós-parto. Eu lembro já que a minha memória começou a afetar ali. Então eu não sei em que momento da vida, mas eu vou falar os sintomas para vocês identificarem. Tanto afetou a memória que na hora eu não percebia, que anos depois eu percebi que nesses primeiros meses do nascimento do meu filho, da vida do meu filho, eu esqueci de viagens que eu fiz, viagens inteiras foram esquecidas, por sorte tinha as fotos, eu esqueci. E aí eu comecei o mestrado 1 ano depois que meu filho nasceu. E no mestrado, aí foi notório. Eu falei no vídeo anterior de dirigir e muitas vezes esquecer o trajeto que eu sempre fazia, né? Nesse período também, pós-gravidez, né, com meu filhinho pequeno, eu passei por muito estresse. A minha mãe teve um acidente doméstico, quebrou o fêmur. Ela morava a 13 quilômetros de mim. Eu fazia essa viagem praticamente. Eu fazia 3 idas e voltas, trabalhando o dia inteiro. E com a criança pequena, meu filho estava na escolinha. E meu ex-marido, na época, meu marido também estava com um momento muito estressante na vida dele. Então, o estresse, gente, para esta glândula delicada, também é demais de afeta demais, é impactante, tá? O que eu falaria pra vocês, porque eu vejo que agora vai ficar muito grande o vídeo de novo, eu quero não deixar tão grande, é que toda vez que vocês tiverem períodos de estresse como eu tive, minha mãe só voltou a andar depois de uma cirurgia muito grande e 6 meses depois dessa cirurgia. Meu ex-marido na época também estava com um momento muito estressante. A minha memória estava afetada, eu estava fazendo mestrado. E não falem, eu estava fazendo muita coisa. Não era isso. Eu estava com uma doença que pode ter começado com uma inflamação, é um tireoidismo, e eu não tratei a tempo. Então, tendo estresse, pegue um período, como eu faço hoje, e tenha uma recuperação, faça os exames, vê se o corpo todo voltou a uma boa orquestra. Porque se eu tive só uma inflamação da tireoide na época e não tratei, pode transformar nas outras doenças da tireoide. Hipertireoidismo, hipotireoidismo, você já pode ter a doença de Graves, tá? São várias doenças da tireoide. Então, nos primeiros anos de vida, do meu filho, no mestrado percebi que eu abria os livros, eu lia e não conseguia passar para o computador nada sobre as minhas considerações, eu esquecia imediatamente. Foi tão marcante isso que quando eu ia apresentar um trabalho em público, eu não lembrava de nada. Foi tão sério que quando eu estudei para a prova de inglês do mestrado, e que eu tirei 10 porque eu fiquei 5 dias, como eu falei, eu sempre tive uma habilidade muito grande para estudo, então eu fiquei 5 noites, na verdade, me dedicando, eu tirei 10, e os meus colegas queriam que fosse refeita a prova. Eu e uma outra colega do mesmo dia e mês que eu, 27 de abril, tiramos 10, porque eles não acreditavam, porque na hora que eu ia apresentar, eu esquecia muita coisa. E eu comecei a ter estresse com os livros, foi muito difícil eu fazer o mestrado, tá? Então a memória foi muito afetada. Comecei a ter um cansaço cada vez maior, porque a carga de energia que eu falo nos outros vídeos está ligado a você, o que é carga de energia? Você come, o alimento vai trazer, né, energia, a respiração também. Só que com todo o ritmo do teu corpo ruim, desde mecanismos involuntários do teu corpo, abrir e fechar o olho, batimento cardíaco, movimentos aqui peristálticos, tudo mais, pra você cagar e tudo mais, para alimentar, digestão, ela vai ficando mais lenta. Então, todos esses movimentos involuntários e voluntários, como levantar braço, conversar, falar,
você vai utilizar essa energia. Você naturalmente utiliza a energia que você tem armazenada com a alimentação e respiração do corpo. E aí o que acontece? Se você está se alimentando bem, você faz exercícios, tem uma vida saudável e você não tem energia para o restante do dia, como eu comecei a ter de 8 horas de energia, eu tinha 6 que eu já era meio cansada. De 6 passou para ter 4. Eu comecei cada vez mais a ter extremo cansaço. Comecei a ter um pouquinho de preocupação de ir aos lugares, porque eu esquecia uma coisinha ou outra e aquilo. Durante alguns meses e anos, você acha, tudo bem, mas se você assistindo este vídeo já observou alguns dos sintomas que eu tive, tá? Queda de cabelo. Eu tenho muito cabelo, então eu notava que estava caindo um pouquinho mais, mas pós-gravidez você às vezes, né, tem mais queda de cabelo, eu notava. E aqui na frente eu vi que foi um pouquinho mais sintoma, eu tenho muito cabelo, gente. E a unha quebradiça eu comecei a ter, mas eu também sempre tive as unhas muito fortes. E depois vocês vão entender o porquê. Mesmo eu com hipo... e a outra coisa foi 2012, em março de 2012, por final. Numa dessas amidalites, faringites, eu olhei no espelho e tinha uma pequena protuberância aqui. E essa protuberância depois, eu vou trazer no próximo vídeo agora. Você vai ver o tamanho que ficou. Era um nódulo. Já era um nódulo. Mas eu fui a um médico e aí eu falo sobre a questão de diagnóstico nos outros, né? Nos outros vídeos médicos. Fui no meu clínico e ele falou que muitas vezes acontece de uma inflamação ou outra, ter um nódulinho ou outra, a gente não se preocupar. Mas já era o nódulo da tireoide, que é uma das outras doenças ligadas ao hipertireoidismo, em que eu cheguei a ter um bócio multinodular, é o nome deste lado direito, e outros sintomas que eu vou trazer agora na segunda parte, que foi quando, com todos esses sintomas, eu não percebi que eu tinha que parar, né? E outros sintomas que estão nos outros vídeos, eu vou trazer que foi o mais grave, trago já algumas fotos do bócio multinodular e como que isso foi se dando, tá? E aqui eu termino o vídeo mostrando os primeiros sintomas que se deram neste período, alguns episódios também em adolescência, que eu notei que foi um pouquinho diferenciado nesse ponto, e esse finalzinho aqui, que foi em março de 2012, em que tinha uma sombrinha só. Na hora que eu tirava a foto, a gente começou aquela fase das selfies, né? Eu notava que aqui tinha uma sombrinha, era uma coisa de nada. E eu apertei e tinha um nódulinho. Era um nódulo já. E que depois parecia que tinha sumido. Tá? Então esses são alguns dos sintomas que eu tive iniciais e que você, se estiver tendo, por favor, procure um especialista, é o endócrino, e procure vários. Procure o diagnóstico certo. Se você estiver tendo hipotireoidismo clínico, seus exames darão ok. Durante esse período todo, meus exames estavam ok. Né? É o cirurgião de cabeça e pescoço, que são os principais que você deve ir, e no endócrino.